Ô, Lico, pega coisa ali pra mim. Que coisa? Perto do treco ali. Que treco? Do lado do esquema. Que esquema? Perto do negocinho tem um esqueminha assim. Onde? Do lado do troço ali. O que é? Tá difícil hoje, hein? Você não me fala o que você quer? O Dani pediu pra vir até aqui pra pegar o coisa em cima do esquema, do lado do trocinho ali que o carinha lá, amigo do outro, tá precisando. Mas que coisa? Em cima do bagulho lá. O abajur. Se eu quisesse o abajur, eu teria pedido o abajur. Você me fala o que você quer. Não sou eu que quero, é o carinha lá, amigo do outro, que tá com o Dani e pediu pra vir aqui pegar o coisa. Mas que coisa, Anderson? O esqueminha todo coisadinho ali. Que esquema, meu Deus do céu. Em cima do bagaio. Não é um abajur. Mas que fixação pelo abajur, cara. Você quer o abajur, pega ele pra você. Me fala o que você quer que eu pego. É o que eu tô tentando falar desde que eu entrei aqui. Então pega você, ué. Eu não posso, eu tô segurando a coisa aqui. Se soltar o treco aqui, o coisa todo lá vai zoar o esquema. Que esquema, Anderson? O lance que usa os breguetes, que o carinha lá, amigo do outro, pediu pra vir buscar o coisa aqui, caramba. Se você não me fala, fica difícil, concorda? Você que fica fazendo os esquemas aí tá ficando surdo. Que esquema? De ficar falando, coisando de esquema lá. Bagaio. Desde quando eu fico coisando os esquema? Eu nem no bagaio fui. Os caras ficam falando, tal. Seu governo, eu nem fui no coisa que coisa o esquema pra não ter que coisar o coisa. Mas coisou. Coisou o quê? O esquema lá. Não coisou. Coisou. 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 Não coisou. Coisou sim, que eu nunca vi um coisa tão coisado como aquele coisa. Coisou não. Coisou os breguetes inteiros do lance do troço que eu vi o esquema. Esquema não. Foi um lance. Pra mim foi um esquema. Você confunde tudo também? Qual a diferença do lance lá pro esquema lá? Todo mundo sabe que o lance é um esquema meio lanceado. E o esquema é um lance no esquema, Anderson. Por favor. Pra mim é o contrário. Pra você, E aí, a gente pegou lá, meu? O Lico não quer pegar. pegar o quê? Ô, Lico, deixa dessa e pega lá, vai. Me fala o que é que eu pego. Ali em cima do troço ali. O que? Que troço? Perto do bagulho. Que bagulho? Nossa, que irritação. É o que eu falei pra ele. É um negocinho que tá em cima do negócio de esqueminha lá. Que esquema? Do lado do troço ali. O abajur. Serve. Então, pessoal, o que acontece? O que a gente viu nesse vídeo? O que a gente presenciou nesse diálogo que os barbichas, com uma forma bem humorada, procuraram retratar pra gente? Se você não sabe utilizar as palavras, concatenar suas ideias para passar uma mensagem de forma correta, de forma assertiva, a outra pessoa, o seu ouvinte, ele não vai conseguir interpretar aquilo que você está querendo dizer. E a gente pode citar vários exemplos de pessoas famosas, de casos que aconteceram na mídia. Por exemplo, aqui... questões apartidárias aqui, mas, por exemplo, uma pessoa que foi muito mal vista nessa questão de comunicação foi a Dilma. A Dilma, se todo mundo aí que está assistindo vai lembrar de pelo menos uma ou duas coisas aí que ela lançou. Da meta. Da meta, de dobrar a meta, da mandioca, né? Vamos estocar vento. Estocar vento. Então, quer dizer, são todas formas e falhas que você acaba cometendo na maneira de se comunicar, que acaba realmente levando a uma comunicação pobre. E quanto maior a sua posição perante a sociedade, mais cobrança você tem. Você Sem vê dúvida. que o seu erro, ele é projetado, ele ganha uma proporção muito maior. Só que assim, a gente também não vai isentar as pessoas do tipo, eu não sou famoso, eu não sou uma pessoa pública, não devo me preocupar com isso, porque isso fecha portas de emprego, por exemplo, né? Se você, e isso eu acho muito interessante, porque se você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, você pode ter o currículo mais brilhante. E se o entrevistador ele não sente que você é uma pessoa que consegue desenvolver ideias, embora você tenha um currículo brilhante, às vezes você perde essa oportunidade por causa disso. Então acho que as pessoas têm que levar muito a sério isso nesse momento, entendeu? Acho que é bom ficar atento. É uma grande escola que a gente está passando por um momento de transformações, inclusive na área de empregos. As pessoas estão mudando muito de emprego. Hoje
tem pessoas que têm 2, 3 carreiras na vida, e se você não conseguir se profissionalizar nesse sentido, se preocupar como você se relaciona com as pessoas, no sentido com o entrevistador, você pode perder grandes chances aí. Se me permite só um exemplo rapidinho, essa semana eu tive um case que foi muito interessante, uma pessoa que foi efetivada como estagiário, na verdade, foi efetivada, e ela está fazendo todo um processo de coaching, né, isso que o Luiz faz muito bem feito. Por quê? Porque ela vai ter que, nessa nova fase da vida dela como contratada, saber vender os projetos dentro da empresa. Então, olha a coisa importante que a gente está falando, e o Luiz é craque nesse aula de coaching, olha que coisa louca. Então, ela está reformatando, né, reformulando todo um conceito para poder saber falar melhor, para poder se comunicar melhor, porque as pessoas, naquela avaliação 360, a pessoa falou, olha, você não fala nada, como é que você quer crescer na carreira? E ela é uma pessoa brilhante com relação a ideias. Então, complementando o que você está falando, é importantíssimo, uma vez que você já está dentro da empresa, né? E aí é uma loucura. Nessa de oportunidade de emprego de entrevista, eu vou dar um outro exemplo aqui também, que a gente já foi puxando de comunicação criativa, a comunicação não é só falar. A comunicação vem de várias formas. E um exemplo disso é que eu já vi esse exemplo, não me lembro onde, em que a pessoa, uma entrevista de emprego, quando foi enviar o currículo, e que o que chamou a atenção não foi nem as habilidades técnicas que ela tinha, foi que o currículo dela era diferente. O currículo. Era o meu, a forma de se apresentar. Você tem um exemplo? Não, é porque eu já vi você tem um exemplo. Explique pra gente. O seu currículo. O seu também era o caso dele. Na verdade, quando eu pode citar a empresa? Acho que pode. Pode. A gente fala de forma criativa porque a gente vai falando assim mesmo. A gente vai trocando uma ideia. Então, quando eu fui entrar no Senai, né, eu precisava trabalhar nessa parte de gestão de mercado, né? E era uma coisa muito nova na época para o Senai. E eu tinha que me vender de alguma maneira, né? E na verdade os currículos eram todos formais, né? De negócio branco, tal, formação acadêmica, tal. Bom, mas se eu preciso vender, a primeira coisa que você vê é um folheto de venda, né? Como você pega o imóvel, tal, não sei o quê, um folder, né? E eu criei um folder do Silvio, né? Então todo o currículo, na verdade, era branco A4. O meu era quadrado e mostarda. Né? Era uma folha só dobrada. Então era um folder de como você tinha que, entre aspas, né, da melhor maneira, usar o Silvio. Né? E uma coisa que era engraçada, porque você imagina uma pilha de folha A4. Só ia ter um mostarda lá, né? Só ia ter um mostarda no meio e pra fora. E a pessoa ia falar, peraí, o que é isso aqui, né? É o primeiro que ela ia tirar, porque a própria curiosidade ia falar, nossa, papel diferente. Né? E é interessante porque o meu currículo ou era o primeiro da pilha ou o último. Porque naquela época eles amarravam as pilhas de currículo e o meu servia para fechar. E chamou atenção. E dependendo da concorrência, quem está fazendo a seleção sequer lê todos os currículos. Mas sem dúvidas, não tem nem tempo para fazer porque isso. Metade vai direto para o lixo, outra metade ele avalia alguns e vai embora. E olha como é importante o que você está falando, principalmente você que manda muito nessa coisa de imagem, enfim, essa coisa pessoal, né? O Dalisson é fera nisso, essa parte toda. Engraçado que nesse exemplo nós somos já de duas coisas, né? Marketing pessoal e comunicação criativa, num único exemplo do currículo. Então você vê que loucura. E o Dalisson, hoje, esquece o papel. Tá? Imagina hoje como você chega na empresa. Né? E você que é um cara fera de fazer esses vídeos e essas lives, não sei o quê, você imagina como você pode ensinar as pessoas a fazer um bom vídeo e saber se comunicar e falar, olha, eu estou mandando esse vídeo para essa empresa porque é aí que eu quero trabalhar, né? E o Dalisson pode falar. Você faz um currículo, um audiovisual. E ainda nessa linha, quando o Dalisson falou, que eu achei super bem colocado, que o currículo audiovisual é muito bom. Que a comunicação ela não se dá somente de forma verbal. Inclusive, os próprios estudos mostram que a parte verbal é o que menos as pessoas acabam captando, né? E dentro dessa linha do marketing, tem um autor que eu gosto muito, que eu acho um cara fera demais, que é o Simon Sinek, que tem, para quem não conhece, pode procurar lá no Google. Ele Sinek tem com K. Com K, exatamente, S-I-N-E-K. Ele é um dos autores de um dos TEDs mais vistos. Para quem não conhece, TED é uma comunidade de palestras inspiradoras. E ele diz o seguinte, que o bom marketing hoje em dia, ele é focado
no comprador e não no vendedor. Ele é focado no você e não eu, né? Antigamente se dizia, o meu produto é X, Y, Z, tem essa característica, aquela, é durável. Hoje não. É o que o seu cliente espera, o que ele quer, por que o meu produto faz com que a sua vida seja melhor, o que o meu produto traz de benefício. E aí ele conta uma história, um exemplo extremamente interessante que demonstra essa questão da comunicação criativa, que ele diz o seguinte, que uma vez ele estava andando e ele encontrou uma sem-teto, né, lá nos Estados Unidos, e normalmente, como aqui no Brasil, a pessoa que está passando uma certa necessidade, ele também, de certa forma, está fazendo um marketing para conseguir o dinheiro que ele precisa para se sustentar. E normalmente essas pessoas eles adotam ou um discurso, né, de chegar num carro, por exemplo, olha, estou precisando de ajuda, quero comer, você tem um trocado e tal, ou usa algum tipo de cartaz para fazer a propaganda dele, pedir o auxílio. E aí ele comentou que essa sem-teto tinha lá uma placa muito padrão, ali bem padrão, bem normal, e ela ganhava em cerca de 20 a 30 dólares lá no local onde ela ficava, trabalhando, né, entre aspas, ficando lá, de 8 a 10 horas. Então ela conseguia de 20 a 30 dólares por 8 a 10 horas com uma placa lá pedindo ajuda. E a placa era mais ou menos isso aqui, que eu estou mostrando para vocês agora. Alguma coisa assim, você poderia me dar um trocado? Estou desempregada e estou com fome, me ajude. Isso é o que a gente vê normalmente por aí, as pessoas que pedem necessidade fazer. E aí, indo nessa linha do marketing, isso ela focava no ela, né, na pessoa, minha necessidade. Ela não focava em quem estava dando ou iria dar alguma contribuição a ela. E aí então o Simon Sinek se aproximou dela e falou, olha, eu posso te ajudar? Se eu fizer uma placa, você topa aí apresentar? Ela falou, claro, não tenho nada a perder. Aí ele pegou e fez uma placa para ela, e no dia que ela levou a placa que ele confeccionou, ela conseguiu em 2 horas 40 dólares. E o que dizia nessa placa? Dizia algo assim: se você dá algum dinheiro a pessoas que passam necessidade uma vez por mês, lembre-se de mim na próxima vez. A mensagem é completamente diferente, não está mais focado na minha necessidade, está focado na sua, né, na bondade da pessoa, que também tem suas limitações, que não pode dar para todo mundo o dinheiro, mas que eventualmente uma vez ou outra a pessoa contribui. Então ela falou, olha, eu passo necessidade de forma implícita, se você só contribui poucas vezes ou uma vez, a próxima vez lembre-se de mim. Você quer um exemplo prático que eu tive parecido com esse na região do Tatuapé? É muito comum você ver pessoas vendendo todo tipo de coisa no semáforo, em qualquer lugar do país, né? E aí, um exemplo que eu vi, falei, cara, é uma comunicação, não é nada muito genial, mas você percebe que tem um resultado muito grande. Aqueles meninos, normalmente, sei lá, jovens, o que eles fazem? Eles pegam uma sacolinha de bala, por exemplo, saem correndo desesperado, colocando em todo o retrovisor. Exatamente. O cara consegue atingir, assim, 20 carros numa fechada de sinal. E nesse eu vi algo diferente. Primeiro, o menino não corria, e ao invés de ir em 20, ele ia em 5. E aí ele te dava uma bala para você experimentar, colocava, e ele conversava olhando nos seus olhos, boa noite, tudo bem, eu tô aqui. E aí o que estava escrito lá era algo bem humorado, do tipo, me ajude, preciso sair da casa da minha sogra. Cara, fez toda a diferença. Dos 5, vamos supor, dos 5, 3 ou 4 compraram dele. Se você vê às vezes que os outros fazem de 10, 20 abordam, ninguém compra. O que é isso aí? É a comunicação criativa. Exatamente. De 2 formas. 3 formas, na verdade. Primeiro, o anúncio, o bom humor, a atenção que ele teve com a pessoa e ainda dá a prova, né? Que você testa. Confia. E você fica, você pega a bala, se você pega, você fica sem jeito. Você acaba contribuindo de alguma maneira. Você é fisgado de alguma dessas estratégias que ele usou. Se alguém que está vendendo bala no semáforo está conseguindo se comunicar dessa maneira, ele é um exemplo, por que vocês que têm acesso à internet, estão tendo a oportunidade de assistir esse material, não vão fazer o mesmo? Exatamente. Fazer uma forma... E aí o contraponto que você está falando, né? Olha que loucura, o Darcy estava pegando e eu adoro tirar fotos, né? Eu adoro tirar fotos Tô andando, né? Então vira e mexe, tô dentro do carro, tal, não sei o quê. E esse rapaz fez exatamente o contraponto que você falou.
né? Boa tarde, senhores, tal, não sei o que, beleza, vai pedir uma ajuda, né? Pois sou vendedor de Sou bala. vendedor de balas, estou desempregado. Ué, mas se ele é vendedor de bala, ele está desempregado como? É verdade, o emprego dele é o emprego vender dele é bala. vender bala. É. Ele foi exatamente o contraponto do que você falou. Isso é o que a maioria faz. Você tem que ser. Quando você citou esse e ninguém esse comprou bala pensador. nenhuma desse cara. Tá vendo? Eu tava acompanhando. E eu tenho certeza que ele saiu correndo para colocar o máximo possível de carros. Você tem que ser assertivo, cara. Você não precisa falar com o maior número de pessoas. Você precisa ter o maior número de conversões. Ou seja, as pessoas têm que entender a sua mensagem, têm que comprar a sua ideia, seja qual ela for. E isso, Darlison, que você está falando, é talvez um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje na questão do marketing digital, que é querer, como diz o ditado, atirar para tudo quanto é lado, ao invés de conhecer o público, que poderia ser realmente o alvo da mensagem, do produto que ele quer passar, através de uma comunicação assertiva. Né? Então, essa comunicação de forma criativa, utilizando algo que a massa não faz, né? Então fazer algo diferenciado, como a gente está falando, só que para aquele público que efetivamente tem interesse. Né? E não, que é o caso do vendedor de bala. Lá no farol, tudo bem, ele parou o carro, está todo mundo lá pronto para comprar. O público em si ali é todo o público dele. Só que quantos outros vendedores tem ali que, da mesma forma, usam o mesmo tipo de mensagem? E aí, só para a gente terminar dentro desse tópico, eu queria mostrar um videozinho também que eu achei excelente, que fala justamente sobre essa questão de como você passa uma mensagem de forma diferente. Tá? Então eu vou só carregar aqui, pode ser que a tela fique preta uns minutinhos, mas é extremamente interessante esse vídeo. É preciso entender isso. A Petrobras sempre foi motivo de admiração no Brasil. Mas a verdade é que os tempos mudam, as empresas mudam. Temos que reconhecer que o orgulho pela Petrobras acabou. Ninguém vai acreditar que a Petrobras foi vítima e não culpada. Todo mundo precisa saber que ela é uma empresa que não tem mais valor. Você não deveria acreditar quando alguém diz que profissionais sérios e capacitados estão recuperando a Petrobras. Mas às vezes é preciso ver as coisas de um outro jeito. Profissionais sérios e capacitados estão recuperando a Petrobras. Você não deveria acreditar quando alguém diz que ela é uma empresa que não tem mais valor. Todo mundo precisa saber que a Petrobras foi vítima e não culpada. Ninguém vai acreditar que o orgulho pela Petrobras acabou. Temos que reconhecer que os tempos mudam, as empresas mudam, mas a verdade é que a Petrobras sempre foi motivo de admiração no Brasil. É preciso entender isso. O que a gente viu é esse vídeo da Petrobras, que foi feita uma campanha sobre a questão da corrupção, né, que aconteceu na Petrobras, e a forma que nesse vídeo eles expõem a mensagem, quer dizer, eles começam passando uma mensagem que você vai assistindo e parece que ele está justamente denegrindo a Petrobras e falando que não dá mais, agora a Petrobras acabou, isso realmente não tem mais saída, e ao final, né, do texto ele começa a passar de forma contrária, né, e todas as frases vão fazendo conexão com uma mensagem extremamente positiva e mostrando que a Petrobras na verdade foi vítima e não vilã, e aí com isso eles conseguem passar a mensagem de uma forma totalmente criativa, inovadora e de forma simples. Era um texto que descia com uma narração. Então, por que não você que está nos assistindo não pode ter ideias como essa, simples, com poucos recursos, mas que passe a mensagem de uma forma extremamente interessante para o seu ouvinte e que te traga benefícios a serem colhidos aí de diversas formas. Eu acho que além de fazer a coisa diferente, eu até coloquei aqui pro Luiz. Explica pra galera, Luiz, o que é isso aqui? Ó, isso aqui. O que é isso aqui? O que parece isso, né? O que será que a pessoa está pensando? O que será isso aqui? O que esses três malucos estão falando isso na mão? Vou falar o que as pessoas costumam falar. São átomos. Vou falar aqui. São átomos. Uma pirâmide. Pirâmide. Massajador. É verdade. Colmeia de abelha. Tudo. 3 bolinhas e são 4. Tudo menos o que é de fato, né? Tudo menos que é ou o que a gente ressignificou, né?
Será que eu vou saber? Que, aliás, eu ganhei do Darson de presente no último Meeting Minds. Tem outro aqui. Ele acabou de perder o original, calma que tem outro aqui. Aí no... Então, não vamos conseguir fazer aqui, girar. Olha lá, aqui, ó. Não dá Tem pra que virar. ser aqui, Tem que ser mas eu aqui. consigo Vamos ver. abaixar. olha lá, o Aí, Silvio já é que é isso? proficiente. É um peão. É um peão. Diga, Silvio, explica o conceito desse peão. Na verdade, quando a gente trabalha essa parte de comunicação criativa, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é a parte do design thinking. O que é o design thinking? E até foi uma coisa engraçada, eu estava com o Darson hoje, eu soltei um vídeo hoje muito rápido, eu peguei uma roda de madeira pequenininha e falei, galera, o que vocês fariam diferente com essa roda de madeira? Né? E eu tive, sei lá, te falei, né, não sei quantas visualizações, curtidas, e é impressionante. Sabe quantas respostas eu tive com as pessoas, o que eles fariam, né, com a roda de madeira? Nenhuma resposta. Então, a gente fala de comunicação criativa. Comunicação criativa é fazer o diferente, né, criar o diferente em cima daquilo que existe e principalmente fazer as pessoas entenderem, porque mexer com a pessoa e fazer a pessoa agir é muito difícil. Por isso que a gente está com vocês. Alguém sabia que isso era um peão? As pessoas ficam pensando, nossa, o que eu faria com uma roda de madeira? Milhões de coisas. Só que a pessoa fala, mas isso é tão simples. Para que eu vou parar a minha vida, né, de repente, para pensar no que fazer com uma roda de madeira, ou com 4 bolinhas, não sei o quê? E assim ela acaba fazendo. O que eu faço diferente na minha vida, o que eu faço diferente no meu trabalho, o que eu faço diferente no meu casamento. Meeting Minds, né, que a gente criou um projeto novo. Galera, exatamente se isso. você não inovar e aprender a comunicar isso que você está fazendo, a tua vida não vai para frente. Você vai estacionar na tua carreira. Tá? Bolinha de madeira existe em qualquer lugar. Cola também existe. Tá? O que é importante? Fazer. O Darlison, garanto pra você, já tá com 300 ideias diferentes do filme que eu postei. Certeza. Tá? Ele já tá rindo, porque ele é muito melhor em comunicação do que eu. Aliás, uma boa dica seria, né, de repente... Mas você sabe o que é, e a gente tá trabalhando assim, cada um de nós temos habilidades diferentes, é até aí que surgiu a ideia da Liga do Saber, né? São pessoas com habilidades diferentes. O Silvio é um cara extremamente criativo, tem ideias criativas, consegue motivar as pessoas, consegue fazer que as pessoas saiam do lugar. O Luiz é um cara que conhece a cabeça e o coração das pessoas como ninguém. Aliás, me desculpa, Darcy, desculpa. O Luiz é um engenheiro que é só coração, galera. Lá vem ele com essa história. Só coração. É verdade, tô falando com esse ele da outra época, ele me contratou, olha que loucura. E nesse grupo eu sou o cara assim que tem um pouco mais de afinidade com redes sociais e comunicação. É o Mr. Carisma. O Darlison é o Mr. Carisma. E aí, o que a gente percebe? Do avião em Bogotá. Essa a gente deixa pro Meeting Minds. Essa é pro Meeting Minds. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que às vezes a gente fica decepcionado em fazer um post no teu retorno e é decepcionante mesmo. Porque você tem o trabalho, você pensa na ideia, você coloca e ninguém corresponde ao que você imaginava. Só que a gente tem que pensar o seguinte: quantos seguidores, quantas pessoas as pessoas que te seguem, por exemplo. Aquele seu seguidor, ele além de você, ele segue outras 900 pessoas. Você está disputando a atenção com outras 899. Quantas pessoas daquelas são criativas a ponto de fazer, às vezes, um post mais criativo do que você? E aí eu estou falando você também. Então, assim, se você não conseguir chamar atenção naquele feed que as pessoas passam rápido, raramente curtem, quase nunca assistem e, mais raro ainda, comentam e interagem com você. Então, o segredo é esse. Por exemplo, eu fiz um post hoje que eu vou dar uma atualizada aqui agora, Esse foi sensacional. em que 1 hora ele já tem 124 comentários, que é esse post aqui, ó. O que é isso aqui? Isso sou eu com uma marca semelhante à de óculos. A pessoa passa por aqui, ela para. O que aconteceu com ele? Ele pegou uma insolação, ele ficou muito tempo no sol. E aí tem a história. Não foi um post assim, do nada. Eu criei uma história, eu criei uma sequência para eu conseguir me comunicar com o meu público. Cara, e aqui tá a historinha. Eu saindo do SBT e aqui, na verdade, não nasceu a ideia completa. Eu falei, que calor, vou colocar o óculos aqui e vou brincar que ele tá doendo, porque o óculos estava quente quando eu coloquei no carro. E aqui tá a sequência, ó. Ó, estou pegando o óculos no carro.
Coloco. Chegando em casa, o próximo post é isso aí. Eu recebi muitos comentários do você tem que postar no feed, que é isso. Você gosta do meu jeito de me comunicar aqui nas redes sociais e sempre tá essa é a nossa chamada. Quer entender um pouco como é que eu penso nessas loucuras todas? Tem uma live para você participar, é só arrastar para cima. Se inscreve. Detalhe, eu estou com óculos ainda. As pessoas não sabem se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. E a pessoa vai continuar acompanhando a história para ver o desfecho. 8 da noite. E aí vem, ó. Vocês pediram, aí tá a revelação. Eu ensinando como que eu fiz a brincadeira. Através de um programa, um aplicativo. Ó. Perdi um tempinho, mas consegui passar mensagem. As pessoas estão interagindo. Estou conseguindo o meu objetivo, que é interagir com as pessoas. Ter esses amigos que falam comigo todos os dias. E pronto, ó. E ainda agradecer a galera que se preocupou, achando que era verdade. Até coloquei aqui para tranquilizar, não estou queimado. Isso aqui é um exemplo de comunicação criativa. E aí, exemplinho, eu com a porcaria da roda de madeira, galera. mas então, aqui ó, o Darlison usou um conceito que aí eu vou deixar a galera na ansiedade ali, que faz parte da gente Ele criar adora o nosso fazer suspense. isso, ó, pacote fechado de presente. O Luiz nosso, adora essas coisas. nosso suspense aqui, que Ele é adora essas coisas. uma técnica chamada storytelling, que quem não conhece, daqui a pouco o Darlison vai falar um pouquinho sobre isso, mas Exato. aguenta aí. Eu queria falar um pouquinho sobre, a gente estava falando desse negócio de comunicação criativa, né? Você fazendo uma busca, procurando alguns mentores, algumas pessoas que conhecem bastante sobre comunicação criativa, eu trouxe dois conceitos aqui que aí eu queria que o Silvio mostrasse, falasse um pouquinho, que ele é o cara certo para comentar esse conceito que eu vou passar. Um diz o seguinte: a comunicação criativa é aquela que tem o poder de deixar as pessoas admiradas, chocadas e sem reação. Ok, isso é o que a gente está falando até o momento, né? Ou seja, você se diferenciar e fazer com que a pessoa sinta algo diferente. E aí vem o que eu achei extremamente interessante, vai de encontro com o que o Darlison falou sobre a capacidade do Silvio de motivar as pessoas, que um dos colégios mais tradicionais da Malásia, por incrível que pareça, que há 70 anos os caras trabalham com comunicação criativa, chama IACT, quem quiser procura aí no Google, ele define a comunicação criativa como usar palavras ditas em linguagem corporal e que atinge o coração das pessoas. Ou seja, ele usa a forma de comunicação mais tradicional, linguagem corporal, existem outras, como nós falamos, linguagens não verbais, mas ele frisa muito a questão de atingir o coração das pessoas. E aí eu não sou a pessoa mais indicada, ou pelo menos eu não sou o expert nisso, então Silvio, por favor, você que é o expert em atingir o coração das pessoas, o que você acha sobre essa frase do pessoal da Malásia? Eu acho sensacional, Eu gosto muito. O pessoal da Malásia é diferente da gente? Não, tá todo mundo no mesmo globinho, né? O mundo tá todinho conectado. Então, já que ele deixou a bola na marca do pênalti, né? E ele falou que ele é engenheiro e tal, não sei o quê, não sei se ele vai lembrar. Eu não, você falou que eu sou engenheiro. Eu falei, é verdade. Aliás, você é formado aonde? Eu sou formado na FAP e mestrado na USP. Tá vendo? Tem que falar, gente, mas eu preciso compartilhar uma coisa rápida pra vocês, já que eu vou mexer no coração de vocês. Eu preciso compartilhar uma coisa rápida, muito, muito rápida. Aqui, isso foi meu dia e eu queria compartilhar muito rápido. Dá pra ver? Opa, olha lá. Agora dá. Dá pra ver? Dá. Aqui? Dá pra ver? Uhum. Então, esse é o meu caçula, que acabou de entrar no Mackenzie, na engenharia mecatrônica. Uau, parabéns. E eu sou maquinzista! Que orgulho! Orgulho! Eu tô mexendo no coração, mexi no meu primeiro. Isso aí. Então, desculpa compartilhar rapidinho, mas é pra mexer no coração, então eu vou brincar com todo mundo que tá aqui. A Aninha também tá ali, né? Também é só coração. Então vamos lá. Eu brinco essa coisa toda, e a primeira coisa quando a gente faz quando a gente tá junto, eu peço licença para mexer no coração das pessoas, né? E aí, brincando, o que eu faço? Eu falo para as pessoas, a gente tá falando de engenharia o tempo todo aqui, falando de engenharia, pensa numa lâmpada. Uhum. Pensou numa lâmpada? Uhum. Pensou numa lâmpada, Aninha? Então eu vou dar de presente para eles, e quem quiser pede que a gente manda, tá? Vou ver se eu acertei a lâmpada. Eita, essa nem nós conhecemos. Você conhecia isso aqui? Não, essa não. Então essa vamos aqui ver se ser... essa lâmpada, eu acertei a lâmpada, Aninha. Vamos ver se eu acertei a lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada? Isso é uma lâmpada. Então vamos ver se eu acertei a lâmpada, que é presente para vocês. Então vamos lá.
É uma lâmpada. É uma lâmpada. É verdade, é uma Acertei a lâmpada. lâmpada? É uma lâmpada. É? Quem pensou nessa lâmpada? Eu não pensei nessa. eu já tava imaginando as coisas mais diferentes É possíveis. só falar. Então, a minha esposa esfregou e eu apareci. Toma cuidado. Toma cuidado pra não esfregar. A pessoa esfregou e apareceu um gordo aqui. Viu? E aí, o que acontece? Ela consegue 3 desejos também? Então, é aí que eu queria chegar. Então Quando a gente quer chegar, e aí a gente fala de deixar as pessoas chocadas e deixar as pessoas interessadas, e na Malásia, eu queria pegar exatamente esse exemplo. Tá? Todo mundo lembra do desenho do Aladim? Lembra do desenho do Aladim? Sim. Lembra? Sim. Beleza. Então vamos lá. No desenho do Aladim, a gente tem direito a quantos pedidos? 3. Quem falou isso? O gênio. Não, o gênio não falou isso. Eu aprendi que Não, são não, 3, mas eu não sei. Eu aprendi, eu guardei pra mim que são 3. Entendeu? Então a primeira coisa, você quer mexer com o teu coração, quer ver? Então vamos lá, vamos rever o filme rapidinho, tá? Onde que o Aladim encontrou o gênio? Vocês lembram? Numa caverna. Aí ele virou pro gênio e falou, eu não queria estar aqui, né? Aí o gênio tirou ele, né? Aí o gênio falou, bom, agora só tem mais 2 pedidos. O Aladim virou pro gênio e falou, mas eu não pedi para sair da caverna. Eu falei que eu não queria estar na caverna. Comunicação. Então a primeira coisa importante é o que você fala, o que você deseja e o que você pede. Essa é a primeira lição do Aladim. A gente tem que prestar atenção no que a gente pede. A gente tem que prestar atenção no que a gente deseja, né? Porque se a gente está falando de coração, muitas vezes é o coração que está falando, ele está desejando as coisas, e aí a gente não está sabendo pedir o que o coração está falando. Vamos lá. Vocês falaram 3 pedidos? Aí o gênio falou, tá bom, você quer 3? Te dou 3. Qual foi o primeiro pedido? Você lembra? Lembro. Ele queria ser rico. Aí o gênio transformou ele num cara rico. Tá? Muito bom. Qual era o segundo desejo? Não me lembro. Ganhar Yasmin. Viu, dona Solange? Ganhar Yasmin. Né? Dona Solange sabe, amor da minha vida. Ela sabe. Muito bom. Lembra da história do tapetinho mágico? Que os dois saíram no luar, viajaram o mundo inteiro, tal, e na hora de ir embora, ela deu um beijo. Não foi? O tapete empurrou e ele deu um beijo na Yasmin. O que ela percebeu nessa hora? Que ele não era ele. Ele não era ele. Porque a Yasmin conhecia ele do mercado persa, não rico, e ela se apaixonou por ele do mesmo jeito. Então, as 2 primeiras lições do Aladim. Nunca tente ser quem você não é. Hoje em dia a autenticidade faz toda a diferença. E a gente quer se comunicar de um jeito, mostrando para o mundo aquilo que a gente não é. Por isso que a gente está aqui falando, sejam criativos e mostre o que você é. Vocês precisam ver o olho desse menino como brilha. Tá? Segundo, tá? Dinheiro não compra o amor das pessoas. Não compra o carinho das pessoas. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, o Darlison falou, seja bem-vindo à minha casa, Silvio. Agora você vai conhecer minha casa. Então, isso não é dinheiro. Isso é coração. Tá? A segunda coisa, esse menino faz uma torta de frango. Ele veio e serviu a gente 1 a 1. Agora vem os dotes culinários. Tá? Muito bom. Só para encerrar, gente. Qual foi o terceiro pedido que o Aladim negociou com o gênio? A liberdade do gênio. A liberdade do gênio. Ele libertou o gênio. Muito bom. Metaforicamente, quem é o gênio? Quem é o gênio? Que está o tempo todo dando dica pra gente. Quem é o gênio? É a nossa consciência. É a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma. Muito bom. Se a nossa alma é livre, o teu terceiro desejo não pode ser eu quero mais 3? E eu quero mais 3? E por que a gente se limita a 3 desejos? Sem dúvidas. Então é esse o negócio. Mexer no coração da gente, e é isso que o povo malaio está falando, não limita a tua vida a 3 desejos, ou a 3 pedidos. Tá? Quem quiser lampadinha, é só pedir pra gente que a gente manda. Eu já tenho. Tá? Eu não sei se vocês aí sentiram a mesma vibração. Cheguei a arrepiou. É verdade. E aí, pessoal, Fantástico. Isso que o Silvio falou, ele fecha... Obrigado por ter me recebido na tua casa. Tamo junto. Obrigado. Esse é meu filhão também. Desculpa, eu agarro, eu beijo. Isso tudo que o Silvio está falando, ele fecha com... Quando a gente começa a falar das ferramentas, e até daqui a pouco nós vamos falar do storytelling, aqui o Darlison vai explicar para vocês como utilizar bem essa ferramenta, que ele vai dizer se é nova, tem gente que acha que é nova, eu tenho dúvida, ele vai explicar.
Mas falando um pouquinho de ferramenta, quando talvez uma das coisas que menos tem sido usado atualmente dentro da comunicação e que é uma das ferramentas mais poderosas dentro do estilo de se comunicar e de passar uma mensagem que faça diferença na vida das pessoas é a empatia. A empatia faz toda a diferença. Aí eu vou dar um exemplo prático que eu acredito que todos vocês que estão aí, vocês, Darlison, Silvio, já devem ter ouvido milhares de vezes, ou ouvido pessoas falarem para vocês milhares de vezes, que é aquela famosa cena quando, por exemplo, o chefe chama o funcionário na sala, o funcionário senta e ele fala assim, fulano, é o seguinte... Os relatórios aqui que eu tenho mostram que os seus números, as suas metas, vêm caindo aí durante 3 meses consecutivos. Então é o seguinte, negão, se você não conseguir melhorar, eu não vou conseguir te segurar. O teu emprego está em risco. Aí eu pergunto para vocês, super inspirador o cara, né? Super motivador. Super motivador. E isso é muito comum hoje no mundo corporativo. Muito. Aí quando você fala em empatia, usar como um canal de construção de comunicação criativa a empatia, esse mesmo exemplo, qual seria a mensagem se esse chefe tivesse sentado com o mesmo funcionário e tivesse falado, olha fulano, eu vi aqui nos relatórios que os seus números, as suas metas têm caído durante 3 meses consecutivos. O que está acontecendo? Está tudo bem com você? Você está com algum problema? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Qual é a diferença que esse ouvinte vai sair e qual é o esforço que ele vai fazer? Claro, se ele tiver com um determinado problema, se ele quiser se abrir ou contar para o chefe ou não, é um desejo dele, faz parte da decisão dele, do funcionário. Mas olha a diferença que ele vai ter em relação a como lidar com essa situação. Porque, gente, é aquela coisa, no mercado de trabalho... Todos nós somos profissionais, vocês, não dá para pisar na empresa, no escritório, fazer a matéria que como o Darlison faz e tipo assim, vou começar 3, 2, 1, esqueci minha vida inteira, agora eu sou profissional e o meu problema lá de dívida, ou o meu problema com meu filho que está doente, ou o meu problema qualquer que seja, ficou para trás. Claro que as pessoas tentam, na medida do possível, isolar os problemas para fazer um bom trabalho, só que nós somos humanos, nós não somos robôs. E quando você aplica a empatia na hora que você passa a mensagem, aí eu lembro do caso do gênio que você falou, aonde a gente aplica a empatia dentro da história do Aladim? Quando o Aladim quis libertar o gênio. Ele entendeu o lado do gênio, estava fazendo algo por ele, e ele decidiu então conceder talvez a maior vontade que o gênio tinha, né, que ele disse lá, eu estou preso há tantos 1000 anos, que é conceder a liberdade ao gênio. Ou seja, ele teve a empatia. Foi muito difícil para o Aladim negociar essa liberdade do gênio. Porque ele, na verdade, teve uma luta contra o mal enorme. Porque ele teve que primeiro aprisionar o mal para poder libertar o bom. Então. Você vê que assim, tem toda uma filosofia por trás, né? Que essa questão da empatia fez toda a diferença, porque aproximou a comunicação, fez com que a pessoa se sentisse realmente importante, e aí os resultados vão ser totalmente diferentes. E aí, puxando o gancho, uma outra ferramenta, e agora sim, agora nós vamos falar o que você está esperando. Essa questão de contar histórias, e aí a gente puxa a moral de tudo que você falou, dentro da história do Aladim, ou seja, não é simplesmente uma história que você escuta, tem uma série de mensagens que estão implícitas aí. Mas aí eu vou deixar para o Darlison falar um pouquinho melhor sobre isso, que é o que o pessoal tem ouvido falar de storytelling. Quer dizer, o que é o storytelling? Aonde isso entra hoje, no mundo de hoje? Isso é novo, não é novo? Fala um pouquinho para nós isso aí. Posso complementar só um segundo, filho? Que é o seguinte, o Luiz falou muito do teu chefe te chamar. Uhum. Mas a gente está tendo uma experiência muito legal quando o Luiz, na verdade, fundou a Liga do Saber e a gente está junto. E você que é empreendedor, né? Quem é teu chefe? Né? Quem é teu chefe? Com quem você está conversando que está te levando para frente? Tá? Outro mercado que a gente está atuando muito forte, o mercado de startup. Né? Como é que você fala com a tua galera? Leva a gente para conversar com a tua galera. Pensa nisso. Né? Como é que você está se comunicando com a tua galera?
A gente tem grandes exemplos disso. A gente tem feito eventos no Cubo do Itaú, né? É uma loucura. Tá? Por quê? Porque mais do que falar, a gente está ouvindo o mercado. Né? E isso é importante. A gente está fazendo história. A gente está criando história. Né? Então, é isso que eu queria falar. Hoje, quem é teu chefe? Para pensar. Quem é teu chefe? Nesse mundo de transformação, e o Darlison deu uma dica, logo lá no começo, que eu queria pegar esse gancho, né? 65%, acho, se não me engano, 75% das profissões daqui 10 anos não existirão mais. Não existem. Serão criadas. E você, na verdade, vai trabalhar com um carro, vender coisas, alugar coisas, tudo simultâneo. Né? E é isso. Então, tua vez de contar a história, tua vez de falar de história, mas acho que o Darlison falou isso. Você que cuida de 2, 3 negócios e faz e não sei o que, em rede social, e ele faz isso muito bem. Então, e o que vai diferenciar, o Luiz sabe disso, o que vai diferenciar as pessoas, um profissional do outro, não são necessariamente as habilidades técnicas. Sem dúvida. São as habilidades de relacionamento com as pessoas. E eu queria já deixar aqui uma sugestão, que é o meu livro de cabeceira. Não sei se tiveram a oportunidade de ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. É o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Sensacional. É o meu livro de cabeceira. Foi escrito em 1936. Eu já estou na terceira lida em 2 anos. Eu sempre, quando eu me esqueço, eu percebo que eu me esqueci de uma daquelas lições, eu tenho que voltar a ler. Porque a gente tem que exercitar a habilidade de se relacionar bem com as pessoas. E não é só para conseguir as coisas, porque às vezes as pessoas têm uma visão, que inclusive é uma tradução, de certa forma, pejorativa para o Brasil, né? Como influenciar pessoas. É mais no sentido de se relacionar com as pessoas, sabe? De conseguir o que você quer, mas não na forma de manipular as pessoas. Então, desculpa só, na verdade esse conceito, até para quem não conhece, é a diferença entre persuasão e manipulação. A persuasão é quando você ajuda, né, você passa uma mensagem para a pessoa em que você, por exemplo, está fazendo uma venda ou uma ideia, alguma coisa, e aquilo você vai ganhar se ela comprar aquela ideia ou aquele produto, e a pessoa também vai ganhar. Então é aquela relação do ganha-ganha. Você está persuadindo ela a fazer algo que é bom para ela e você também ganha. Ao contrário da manipulação que você falou, Darcy, que é quando eu vou fazer algo à pessoa de tal forma que eu ganhe e ela não. Então, por exemplo, eu vou empurrar um produto lá que não tem a menor necessidade para ela, eu sei disso, só que eu vou ganhar. Tem vida curta. Isso é a manipulação. Para exemplificar o storytelling, cadê o presente que eu ganhei? Tá aqui? Tá aqui, ó. O presente que eu ganhei. Não, eu vou mostrar foto. Posso mostrar foto? Claro. Aqui, ó. Hoje é o dia das fotos. Aqui, ó. Olha isso aqui. A sequência das fotos. Olha essa foto. Essa foto vale $1 milhão. Então... Legal é o sorriso de criança, ganhando presente. Vou ter que contar a história toda. Vocês sabem que presente é esse aqui, ó. Isso aqui. Isso é uma gaita. No dia do meu aniversário, quando eu estava lá no primeiro Meet Mais, a nossa turma reunida, mais a Renata e o Paulo, que fazem parte do nosso grupo, da Liga do Saber, eu contei uma história. Olha a felicidade. Eu contei a história lá, quando eu dei um exemplo, que o storytelling é contar histórias de uma forma que você consiga atingir o coração das pessoas. Não é só como se você estivesse lendo um livro, mas você interpretando e conseguir atingir as camadas mais profundas da alma da pessoa. Eu contei, e todo mundo tem um storyteller, ou seja, um contador de história que marcou a infância. Pode ter sido seu pai, o seu avô, a sua tia na escola. Eu tive a tia Dineia, que é a irmã do meu pai, a famosa tia Dineia. E aí, numa dessas histórias, eu falei de que forma que ela contava histórias e me ajudou a moldar a criança que eu fui, o adulto que eu me tornei. E aí eu dei um exemplo, que eu levei lá uma gaita. Qual que é a história da gaita? É que é o seguinte, na época sempre fomos muito religiosos, né, de família cristã, evangélica, e aí tinha um senhor que tocava uma gaita, e eu era apaixonado com a gaita. Eu achava o som da gaita maravilhosa, achava um instrumento de uma dificuldade muito grande para tocar. Eu sempre quis aprender a tocar a gaita. Eles estão mostrando alguma coisa do sorriso. É a foto do sorriso do Darcy. Isso é um sorriso verdadeiro. Quando ganhou a gaita. Quando ele ganhou a gaita. Quando eu ganhei essa gaita. A história... E aí eu naquela época de infância ali, não sei, 9, 10 anos, eu era louco pra tocar a gaita e não me deixava, porque o velho babava na gaita. Falou, não, um dia você vai ter uma.
Eu nunca tive. Até hoje. Até a minha tia Até me deu a tia uma Ah, verdade. Não, tem razão. Tem a tia de Nef e tem a segunda. É verdade. entregar uma gaita. Tem razão. E aí eu Tanto é que eu contei falei essa do história. presente que não é o presente da tia Diné. Não é, contei essa história e aí o Silvio me deu essa gaita. E aí quando eu falo como que o storytelling age, e eu vou fazer um breve exemplo aqui. Eu queria que você pensasse no valor dessa gaita. Quanto custa isso aqui, ó? Essa gaita é feita, sei lá, tem madeira, tem metal, tem os instrumentos ali dentro que faz o som. Ela toca dos dois lados. Graves e agudos. É uma gaita antiga. Agora eu queria que você pensasse quanto vale financeiramente essa gaita, se você fosse comprar essa gaita. Pensou no valor? Agora eu queria que você, Silvio, contasse a história dessa gaita para as pessoas, com o máximo de detalhes que você conseguir. Aí eu vou chorar. Não. Do seu coração. Eu nasci no Tatuapé, em São Paulo, nasci no Tatuapé, de uma família humilde, pais imigrantes que sobreviveram a uma guerra, chegaram no Brasil. E na esquina da casa dos meus pais tinha uma venda, uma vendinha. Ah, não dá, não consigo. É na fé. E a mãe do meu pai, minha avó Maria, era uma pessoa que era muito inteligente. Ela foi uma pessoa muito inteligente. E ela sempre queria ensinar muito, muito, muito pra gente. E todo presente que ela dava pra gente era alguma coisa que ela queria que a gente aprendesse alguma coisa. E eu me lembro que ela adorava ficar nessa lojinha conversando, né, com o turquinho, né, porque era um senhor árabe. E eles ficavam horas conversando. E eu lembro que ela me levou um dia lá e recém tinha chegado essa gaita. E aí ela virou para mim e falou: hoje eu quero te dar uma coisa, que eu quero te ensinar uma outra coisa. E eu lembro dele tirando do balcão, porque naquela época só tinha chegado esta gaita. Uma peça única. Uma peça única. E ela virou e me deu esta única peça única. Nós estamos falando de coisa de... Eu vou entregar a minha idade, mas seguramente 50 anos atrás. 50 anos atrás. Quanta história tem por trás. Minha avó Maria deve estar rindo muito, porque é isso que fica. A saudade e os ensinamentos, né? E eu acho que uma das coisas que ela me ensinou é tudo aquilo que a gente ganha, que traz algum aprendizado pra gente, guarda com carinho. Porque um dia isso vai trazer alguma coisa muito boa pra tua vida. Então, hoje minha avó deve estar rindo muito, porque 50 anos depois, eu estou muito feliz. Porque a maior lição que ela me ensinou é aprende a ficar do lado de pessoas do bem. E olha onde eu estou. Então, esse presente para mim é exatamente isso. Não esquecer jamais aquele ato, porque não era o dinheiro, era muito difícil comprar as coisas na época. Mas ela tinha crédito, né? Então ela comprava no crédito. Eu não consigo falar muito mais, desculpa, porque eu tenho muita saudade disso. Eu tenho muita saudade dessa época onde você tinha a vendinha da esquina e a avó te esperando no portão e meu pai tinha uma buzina que ele tocava e a gente esperava tocar a buzina para ele chegar. É isso. Não, é isso. A agora é sua, porque você é meu filhão. Obrigado por compartilhar Deus esse te abençoe e momento com a te gente. proteja. E, desculpa, não tô... Agora que vem. Essa época do ano mexe muito comigo. Natal é uma coisa muito inspiradora, muito família. Muito família. E eu sinto a gente muito família. É engraçado. Agora você se recompõe e agora... o Darlison vai fazer uma pergunta-chave pra galera. E assim, eu fiz esse exercício, mas é a primeira vez que você conta com riqueza de detalhe a história da gaita. A gente E eu conhecia me por emocionei cima. Engraçado como eu encontrei ela, né? Depois de tanto tempo. Foi de tanto tempo, tava guardado na casa da minha mãe. Você conheceu a casa da minha mãe? E foi logo após a gente A gente ter feito, Tem você ter compartilhado contado a essa história. experiência. Mas tem um detalhe importante. Por que essa gaita ficou no meu coração o tempo todo? Quando a gente fez o primeiro Meeting Minds, que depois o Luiz explica para vocês, eu não sou uma pessoa de colecionar coisas. Você me conhece há quantos anos? Mas tem uma coisa que eu gosto de colecionar, que é peão.
E foi muito engraçado, porque eu cheguei na sala quando a gente fez o Meeting Mais, e eu olhei na mesa e falei, peraí, Tinha o quê lá? tinha o que na mesa? Um peão. De quem era o peão? Quem era o peão? Dele. Aí eu falei, não. Aí eu falei, de quem é esse peão? Não, ainda brinquei, falei, de quem era esse peão? Assim era. Eu ganhei de presente, né? Então, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente entender na vida da gente é que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Eu acho que muitas vezes a gente se apega às coisas, né? E uma das coisas que eu aprendi logo quando eu conheci o Dalisson, e depois de uma outra história, vou contar como a gente conheceu o Dalisson, é outro capítulo, outro momento, mas se o Dalisson se apega a alguma coisa, ele se apega ao coração das pessoas. E não teve dúvida que depois que ele deu o exemplo, ele chegou na frente de todo mundo e falou, esse peão aqui é teu. Mas por que era importante ganhar esse peão? Você sabe por que era importante? Você sabe por quê? Eu não. Você sabe por quê? Porque embaixo do peão estava escrito D. Era personalizado. Era personalizado. Então, mais do Único. Era único. Único, exatamente. Então isso é que é o que a gente está falando de comunicação criativa, né? Tem que ser único, tem que ser exclusivo. Se você consegue isso, você atinge o coração das pessoas e você então, consegue... olha que coisa louca. Disso Uma nasceu coisa uma puxa história. E se, graças a Deus, mamãe mora numa casa relativamente grande, como é que acha uma gaita naquela casa toda? Então, assim, como as coisas vão puxando, né? E a primeira coisa que eu fiz hoje aqui, quando eu fui recebido na casa dele, foi chegar e falar: minha esposa, a Solange, pediu para te entregar isso aqui. Primeira coisa que eu falei. Detalhe que eu não sei tocar. É um desafio aprender. Mas o que eu queria puxar agora, que a gente começou o exemplo do storytelling, que acabou rolando esse momento memorável, nostálgico aqui, é que o seguinte, na verdade eu vou até fazer uma pergunta inversa, porque essa gaita agora é minha. Eu queria que vocês pensassem o seguinte: vocês acham que eu teria coragem de vender essa gaita pelo valor que vocês pensaram anteriormente? Aliás, vocês devem estar com vergonha do valor que vocês deram para a gaita. Porque ela não é só um conjunto de metal, madeira e um sistema que faz barulho. Ela tem uma história, e a história agregou valor. E o detalhe é que eu posso ter 1 milhão de gaitas como essa, mas nenhuma gaita tem a história que essa gaita tem. E o que eu quero trazer aqui? Que todo mundo tem uma história para contar. E agora eu vou falar uma história de vida, uma história pessoal. Todo mundo tem uma história pessoal para contar. E o que te diferencia, a gente volta a falar da diferenciação, o que diferencia você das demais pessoas é porque você tem a sua história. Se você aprende a contar a sua história, que é única, que é verdadeira, que é autêntica, ninguém pode te copiar. E se você consegue contar essa história bem, usando todas as técnicas que a gente falou nesse webinário hoje, você vai conseguir se diferenciar em todos os aspectos da sua vida. Seja na sua casa, seja no seu relacionamento com a sua família, com o seu chefe, na sua faculdade, em todos os seus ambientes. Você consegue se destacar e você consegue vender tudo que você quiser. Você consegue vender a tua imagem, consegue conquistar os seus objetivos de todas as maneiras possíveis. E aí é o convite que a gente faz. Isso aqui foi assim, gente, isso aqui foi 1% do conteúdo que a nossa equipe tem. Eu falo agora pela Renata e pelo Paulo, que não puderam estar presentes. Isso é 5% da experiência que a gente tem no Meeting Minds. O Meeting Minds nasceu a partir da Liga do Saber, que a gente já contou um pouco. E o primeiro evento foi no dia 1º de dezembro, que foi meu aniversário. Nós reunimos o grupo de 5, mais a Ana, que é uma das organizadoras, que está aqui com a gente hoje. E aí nós conseguimos... As pessoas que foram assistir se envolveram de uma maneira... Foi um dia inteiro de evento, foram 5 palestras, foi um talk show interativo depois, com as pessoas tirando dúvidas, compartilhando experiências. Inclusive, essa semana, eu recebi um presente, não sei se vocês acompanharam no meu story, recebi um presente e eu queria compartilhar com as pessoas aqui. Ó, vou tocar, olha isso. Quem tá no meu Instagram já viu. Olha só que legal que eu ganhei do rapaz que participou da minha palestra no Meeting Minds. Mas o presente maior não foi nem a camisa que ele me deu, e sim o recadinho que ele deixou junto. Só tenho a agradecer, pois desde aquele curso eu estou reavaliando a minha vida. Isso aqui, assim, a carta foi inclusive uma carta, não tá aqui comigo agora.
foi escrito no nosso bloquinho de anotações do Meet Mind. Ele pegou, ele escreveu lá. Diário de assim, percepções. Uma mensagem maravilhosa, agradecendo Que todos legal. os integrantes do grupo. É que isso que eu vale li a um pena. trechinho assim que eu achei que sintetizaria muito assim, a mudança que está acontecendo na vida dele. E quantos exemplos a gente tem ali, que a gente teve das pessoas que participaram. Eu tenho certeza que chutando baixo, 80% das pessoas tiveram uma mudança, no mínimo, próximo assim, de relevante na vida. Não, eu vou te dizer mais, Darlison. Acho que não sei se vocês sabem disso. Porque depois que do Meeting Minds, teve lá, como você falou, no final teve toda a sessão de interação e tal, e uma das moças que estavam lá, não vou dizer o nome porque eu não sei se ela autorizaria, mas uma das participantes das moças, ela me mandou o WhatsApp depois, porque no Meeting Minds eu falei sobre como as pessoas tomam, né, para quem não ficou sabendo, não viu, eu falei de como as pessoas tomam decisões de forma inconsciente, achando que é racional e na verdade não é. E no final falando sobre essas decisões com foco em investimentos, porque eu sou educador financeiro, então como as pessoas tomam decisões para os seus investimentos achando que é racional e não é. E aí dentro de todo o evento, de toda essa posso até chamar de mágica, de tudo que aconteceu dentro do... Foi mágico. De toda essa questão de tocar o coração das pessoas, de construir uma imagem legal que o Darlison mostrou através de muito mais técnicas do que a gente passou aqui. E aí no final eu fechei com essa palestra, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp depois, falando que ela tinha adorado e que ela estava precisando de uma educação financeira e ela me contratou como o coaching dela para fazer a educação financeira dela. Quer dizer, você vê a que ponto chega a transformação que a pessoa passa, né, de chegar ao ponto de falar, meu, eu reconheço que eu estou precisando de algo e eu vou buscar, e exatamente, e dar o passo. Desculpa, olha a Ana aí, ó. Aqui, ó. Ela aparece. Então, pessoal, imagina, isso tudo que a gente falou agora em uma hora e pouquinho, né, esses insights para vocês, imagina 8 horas a gente falando nós, e como disse o Darlison, mais o Paulo, que fala sobre investimentos inteligentes, a Renata que falou sobre investimento imobiliário, quem tá afim de comprar imóvel, ó, só falar com a Renata que ela tem o caminho das pedras. Não, mais do que isso. Perdão, fala. Não, eu ia falar o detalhe assim, o modo intimista em que foi esse evento, né? Não parecia assim, não é aquele tipo de evento em que eu chego, passo meu conteúdo, a gente teve interação o tempo todo com atividades. A gente saiu, almoçamos todos juntos. No final, quanto tempo nós ficamos no final? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Não saiu ninguém da sala. Ficamos uma hora e meia depois que encerrou o evento, batendo papo, comendo bolo, contando histórias, fazendo networking. Parecia que a gente estava em casa. É isso que acontece. É que assim, as pessoas não estão acostumadas com esse conceito de liga do saber. Deu liga. E o que eu queria falar da Renata, filho, é o seguinte. A Renata, na verdade, o que ela faz não é consultoria na área imobiliária. Não é isso. É mais do que isso. A Renata, ela consegue, conversando com você, entender o teu caminho com relação a imóveis. Isso é importante. Comprar uma casa, comprar uma loja... Isso todo mundo faz, é o comum, é o coloquial. Exatamente. Comprar e vender, isso é normal. O importante da Renata ela vai no ponto. Você quer comprar uma loja? Que tipo de loja, como, onde e tal, não sei o quê, porque ela faz uma análise completa do porquê da loja, tá? Do porquê fazer um negócio, do porquê comprar o apartamento, da onde está o melhor apartamento. Ela tem uma tabela ali, ela mostrou pra gente no dia, 2, 3 tabelas que é enlouquecedor. É enlouquecedor de bom. Critérios que critérios que a gente tem que ter na vida. Porque, eu sou apaixonado para comprar um imóvel. Tá bom, mas paixão só, né? E morar, e entender, e morar perto da onde, né? E por que morar ali? Então o conceito. E o Paulo é a mesma coisa. O Paulo é outro fera. O Paulo é agente de investimento da XP, é a maior fera do Brasil. É feríssima. E tem uma didática que é o nosso impressionante. Eu acho que a gente está com um time muito bom. Acho que a gente está com um time bom.
Vem pro Meet Mais. E o pessoal vai ter oportunidade, quem não conhecia e agora conheceu um pouco através da live, nós vamos postar agora nas próximas semanas pequenos trechos do que foi o Meeting Minds, né, Darson? A gente está preparando aí alguns vídeos para vocês aguçar um pouco a curiosidade de vocês, porque a gente espera aí que todos estejam com a gente no próximo Meeting Minds, que logo na virada do ano e pouco depois a gente já vai começar a organizar. E só para lembrar também, nesse sábado, né, o que é a Liga, né? Esse sábado nós teremos uma campanha do Natal, né? Uma ideia que nasceu com o Luiz, com o Silvio, que depois eu abracei, e aí a gente vem trabalhando. A gente falou que ele ia abraçar mesmo? Nós selecionamos. Esse aqui é um grande... O que ele é? É um grande coração, né? Porque ele Nossa, são as coisas sem noção. Deixa eu só mostrar pra galera o videozinho dessa nossa campanha. Vou chorar de novo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele fala que ele é engenheiro. Olha como ele tá tremendo. Ó, dá uma olhada. Peraí, tá aqui. Aí? Você consegue colocar aí? Então, e na verdade, pessoal, essa campanha, a gente está querendo, nós decidimos doar 160 kits com um brinquedo, um bloquinho em branco e uma caixinha de giz de cera para 160 crianças do Hospital Darcy Vargas, que é um hospital que trata crianças com câncer. E nós, na verdade, pedimos que as pessoas apadrinhem. Esse é o vídeo da nossa campanha. Então, assiste ele. O sorvete. Tá muito show. Essa voz é da minha sobrinha. Ficou muito legal. E ela é muito... O escolhido foi você. E é legal lá a sacada do Unite. Olha aí, eu coloquei o de madeirinha, sabe o quê? Por conta do trabalho do Silvio. A gente vai mostrar. Vocês vão entender no final, gente. A gente tá falando aqui, narrando. E aí, ó. E aí é o nosso time. Quero saber. Então, gente, o que a gente precisa de vocês? A madeirinha por causa disso. Ó, as crianças vão ganhar um carrinho semelhante a esse aqui. Os meninos. Os meninos, verdade. E o Silvio é quem faz isso aqui. Ele faz isso aqui na casa dele. Ele tem um cuidado, sabe? E cada campanha que ele faz um desenho diferente, sabe? Que sai do fundo do coração. Sensacional. E sempre tem histórias. Aí o que a gente fez? A gente selecionou. O Silvio fez 160 desse aqui. A gente vai ter outras coisas também. E aí a gente colocou um bloquinho e também giz de cera. E aí eu queria que você desse a explicação que você deu no vídeo e que a gente gravou do porquê do bloquinho e do giz de cera. Que eu achei nossa sensibilidade tão grande. Vocês que pensaram nessa estratégia. A gente tava conversando, né? A gente tava conversando, o Luiz me ligou e falou... Ele adora fazer essas perguntas, né? Quanto custa um carrinho? Eu falei, como é que é? Quanto custa um carrinho? Como o Luiz custa um carrinho? Fala a ideia toda, né? Não, é que a gente está pensando no final do ano. Eu falei, tá bom, então vamos direto ao assunto. Quantos? Ele falou, quantos o quê? Quantos carrinhos você quer? Ponto. Né? Óbvio, né? Aí, não, mas aí o carrinho... Eu falei, não, só o carrinho não. Então vamos fazer um negócio mais maluco ainda. Beleza? O que eu penso? Tá? Crianças têm que ter um futuro. E o futuro nasce agora. E as pessoas têm que registrar essa coisa. Como? E aí que o Luiz entrou, né? Ligamos para ele, vamos lá, aqui em São Paulo, no Paris, vamos comprar não sei o que. Aí a gente comprou esse bloquinho e o giz de cera. Por quê? Porque a ideia é que eles construam com o carrinho uma história, e uma história da vida, ou criem uma história, ou contem uma história, ou fiquem com os pais, ou fiquem com alguém e invente uma história. E eu tenho certeza que essa história vai ter muito a ver com os passos que esses meninos vão dar na vida. Isso é importante. Quem eles serão no futuro. Eles têm que ter a ideia de quanto esses meninos são importantes na nossa vida. A gente tem que ter essa responsabilidade social. Quando eu entrei no carro, o Edu falou, não, eu vou avisar as pessoas. Eu falei, o Darson tá dentro. Certeza. Certeza. Eu nem tinha falado com ele. Eu, certeza, tá, não sei o quê. Então,
E quando a gente pensou nos padrinhos, né, a gente pensou, na verdade, o Então, padrinho... mas aí deixa eu explicar o que é o padrinho. E deixa só você falou ainda nessa parte de desenhar com giz de cera, que me veio uma lembrança, que assim, toda vez que eu leio ou ouço esse livro, porque é um livro que eu gosto de ouvir, toda vez que eu ouço esse livro eu choro. É O Pequeno Príncipe. E nele, O Pequeno Príncipe, todo desenho que se fazia, ele era criticado, porque os adultos não entendiam o que ele estava desenhando. O que é isso aqui? É uma jiboia? É um elefante? Uma raposa? E aí, assim, os adultos matavam os sonhos daquela criança porque não entendiam o que estava no papel. E às vezes não está no papel, está no coração. E quanto que a gente vê isso ainda hoje acontecendo? Essa é uma história que acontece o tempo todo. Então, assim, a gente vai incentivar, assim, pode desenho do seu jeito e vamos deixar vocês sonhar, vamos deixar vocês realizarem, sem prisões nem nada. Então, e aí pegando esse gancho... Eu queria compartilhar porque quando você falou, me veio a lembrança do Pequeno Príncipe, eu me emociono toda vez que eu me lembro. Porque eu sou um sonhador. Por aquilo que você cativa. Exatamente. Essa é a frase. Exatamente. Você é responsável por aquilo que você cativa. Então, mais do que fazer o carrinho, escreva junto com alguém. E aí, por isso que o Daurleson falou que hoje é tão comum a gente nós vermos pessoas matando os sonhos, não só das crianças, mas também de adultos, que nós decidimos que você que está aí do outro lado pode ser a pessoa que não vai matar, mas vai ajudar a construir esse sonho. De que forma? Sendo um padrinho ou uma madrinha dessa criança. Só que nós não precisamos de dinheiro, doação de dinheiro, não é nada disso, não precisa dar nem um centavo. A gente já mobilizou todos os kits, está tudo pronto. O que a gente precisa é que você entre no site que está no post que a gente colocou na nossa página aqui da Liga do Saber, se cadastre, coloque seu nome e o seu e-mail para a gente conseguir entrar em contato com você unicamente. Esse é o único motivo pelo qual tem esse cadastro, e junto dele tem a frase, que você vai escrever uma frase motivacional para essa criança. Você vai explicar através de uma frase para ela o porquê ela deve continuar lutando e porquê a vida dela pode e será muito melhor e será próspera. Esse foi a nossa intenção quando a gente bolou essa ação de não só entregar o brinquedo, os bloquinhos giz de cera para a criança que ela gosta, ela brinca, mas ter essa função de alimentar esse sonho e fazer com que ela acredite num futuro melhor. Olha aqui um exemplo. Eu estou aqui no site onde a gente recebe, né? Vou ler esse aqui, ó. Nunca deixe de acreditar na sua força interior. Quando fazemos um pedido do fundo do coração é que a magia acontece. E eu desejo do fundo do coração que você tenha um ano maravilhoso e cheio de surpresas boas. Quem mandou foi a Cris. Olha sensacional. Que Papai Noel traga muitas alegrias nesse Natal, que o amor seja multiplicado, que a fé nunca acabe e que os sonhos de todos os tamanhos sejam realizados. Feliz Natal, da Sil Souza. A gente está recebendo mensagens. Quando essas crianças lerem essas mensagens... Você que vai chorar mais. Os pais, a gente e as crianças. Lembra quando você ganhou um brinquedo no Natal? E isso que você está fazendo, muitas vezes, pode ser o único brinquedo que essa criança vai ganhar nesse Natal. Mais do que isso, pode ser a única mensagem encorajadora que ela vai ganhar nesse Natal. Enquanto o mundo inteiro está desconstruindo, a gente está montando o caráter dessas crianças. E as crianças que vão receber é do Hospital Darcy Vargas, que trata de crianças com câncer. Então, a gente vai de toquinha de Papai Noel. Vocês vão acompanhar. Vai ser legal. Mas por isso, pessoal, contamos com vocês. Já temos aproximadamente 60 padrinhos ou madrinhas. Mas ainda até amanhã ainda estamos recebendo as frases e queremos que você entre lá no site ou no post, coloque o comentário, né? Vai ter o seu nome, você coloca no comentário a frase que você quer para a gente imprimir e colocar no kitzinho que vai para as crianças. Ok? Galera, obrigado, valeu, como sempre, sucesso. Foi uma emoção gigante estar com vocês.
E não podíamos deixar de dar nossa mensagem de Feliz Natal para vocês, para você que está assistindo, ficou até agora com a gente. Obrigado pela sua audiência. O Darlison fala melhor que eu em audiência, né? Verdade. Mas a gente agradece, deseja um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2019 seja repleto de sucessos, paz e amor para todos vocês. E se depender da gente, vocês vão ter muito de tudo isso. É só colar com a gente, acompanhar as redes sociais do Silvio, do Luiz, minha, da Renata, da Ana, do Paulo e principalmente da Liga do Saber, que a gente sempre está compartilhando só coisas muito boas. E se você tiver história boa para contar, manda pra gente, manda mensagem lá na página da Liga do Saber que a gente compartilha. Filme manda. O Darcy ensinou. Muita luz, galera. E se vale o recado, não passa à vontade. Se você tá com saudade de falar pra alguém eu te amo, não perde a chance. Combinado? Muita luz e muita energia e muito coração em 2019. E antes de encerrar, a Aninha vem aparecer no final só pra dar um tchau pra galera. Venha. Pra que conheçam você. Olá. E foi a nossa fiel escudeira. Ana é a nossa escudeira. Esse tempo todo. Só coração também. Vou compartilhar o que o Silvio falou. Faz Eu o coração. te amo a todos sempre, sempre que a gente puder. Coração, dizer galera. o quanto a gente ama as pessoas. Te amo. Filhos, Michel, Andressa, Rafinha, eu amo vocês. Valeu, Eu gente. amo. Até mais. Beijo, feliz 2019. A gente se vê daqui a pouco.